Então, agora sim, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de desenho técnico. Então, como eu havia comentado com vocês, hoje nós vamos começar com uma parte que é muito boa, né? Que é a parte do desenho arquitetônico, né? Do projeto arquitetônico, que é o carro-chefe, né, da disciplina, é para onde a gente quer chegar, né? Que é a parte do projeto que depois, a partir deste projeto, a gente começa depois lá nas construções rurais, quando vocês fizerem para a disciplina, aí nós vamos, em cima desse projeto, nós vamos dimensionar a instalação, né? Nós vamos construir efetivamente. Então, aqui a gente faz o projeto e lá, com o projeto, a gente constrói, né? Dimensiona. Então, por isso que a prof é prof das duas coisas, né? Para eu saber o que foi que vocês viram e o que vocês vão ver comigo depois. Bom, feito esse comentário, nós vamos ver essa parte do desenho arquitetônico. Tem uma tarefa para a semana que vem, que é a confecção de uma planta baixa. E aí, eu sempre gosto de comentar com vocês que a gente faz a planta baixa de uma residência unifamiliar, para uma única família, né? Mas, assim, já digo sempre para vocês que o projeto da residência não é um projeto que a gente assina, que a gente pode ter responsabilidade técnica. Muito embora a gente vá fazer, de repente, uma residência no meio rural, né? Mas, assim, o nosso CREA é claro, né, com relação a essa questão, né? Então, as construções são para o fim aquelas que se destinam, né? Então, as nossas construções, tanto dos agrônomos quanto dos engenheiros florestais, elas serão sempre construções voltadas para o nosso meio, para o nosso fim. Então, assim, uma construção para abrigo de animais, uma construção para plantas, uma construção para uma serraria, por exemplo, o pessoal da florestal, são construções que têm a ver com a nossa área fim. E a residência não tem. Mas aí vocês vão perguntar para o prof, mas por que você usa a residência? Porque a gente precisa entender qual é, quando você vai projetar, o que precisa ter de compartimento naquela construção, como é que é a rotina de uso daquelas peças, né? E, por exemplo, a casa, a gente sabe disso, né? Então, por exemplo, uma residência, aí o que você tem? Uma residência, geralmente é pai, mãe, 2 filhos, né? Então, o que a gente tem normalmente? Então, a gente tem uma residência composta por uma sala, normalmente, por uma cozinha, por no mínimo um banheiro e, nessa situação, pelo menos 2 quartos, tá? Eu posso ter uma garagem ou um abrigo aberto para colocar um automóvel? Sim, né? Mas então, e aí eu consigo conectar esses compartimentos de maneira que favoreça as atividades que são desenvolvidas em cada um deles, né? Então, a gente sabe de pronto que, normalmente, sala fica perto de cozinha, né? A gente sabe que cozinha não deve ter banheiro abrindo dentro dela, né? Embora seja interessante que eles fiquem próximos, porque eles têm rede hidráulica, pode ser compartilhada, né? Eles têm isso, tem algumas questões que são, né, próprias de cada um e que os unem, né? Mas, em geral, né, não é conveniente que a gente abra um banheiro para dentro de uma cozinha, né? Então, é interessante que a gente tenha o quê? Uma conexão entre esse banheiro e, por exemplo, uma área mais íntima da casa, que seriam os quartos, né? Então, a gente tem algumas questões relativas a áreas mínimas de cada um desses cômodos, né? Então, a gente conhece qual é a rotina de atividades desenvolvida em cada uma dessas peças e a gente consegue imaginar a conexão delas, sabe? Então, é isso que é interessante. Existem algumas variações, né, em tamanhos de área, por exemplo, tem algumas situações que são bem específicas de cada região, né? Então, por exemplo, aqui é muito comum as cozinhas, de repente, serem maiores do que as salas, né? Aqui é bem cultural, né? Essa questão de receber na cozinha, de fazer muita coisa na cozinha, né? Então, normalmente, a cozinha, ela tem um espaço maior, né? E essa cozinha, ela não é só uma área destinada à produção dos alimentos, ela acaba tendo uma mesa, ela acaba tendo uma conexão, né, com outros espaços que em algumas outras regiões não é assim, né? E a gente vê muito aqui salas muito pequenas, né? Salas separadas, né? E salas menores do que essas cozinhas, né? O meu apartamento é assim. Meu apartamento tem uma cozinha maior do que a sala, né? Então, assim, e engraçado, ele tem uma porta que conecta
com o corredor, ele tem 2 portas, né? E ele tem uma porta direta aqui no corredor da cozinha, né? Que normalmente os apartamentos não são assim, né? Eles têm uma entrada pela sala, na verdade, né? Mas aqui não, ele tem uma entrada pela cozinha. Então a gente usa muito isso, né? Bom, aí quartos. Quartos é uma ala íntima e assim, normalmente os quartos têm uma área reduzida, né? Área suficiente para quê? Para dormir, né? Cama, armários, né? Em que pese que você até pode ter um espaço para estudo nesse quarto, enfim, né? E banheiro. Banheiro tem áreas mínimas também, né? Então, um banheiro não deve ter uma largura menor que 1,30 m, né? Por quê? Porque geralmente é questão de abertura de porta, você tem uma pia, você tem um vaso, você tem um box. O box também tem algumas dimensões que são mínimas, né? Para que a pessoa consiga tomar banho dentro dele. Então, nós conhecemos um pouco melhor a casa, e então, porque faz parte da nossa rotina, fica mais fácil da gente começar o projeto por aí. Então, vocês conseguem entender um pouco melhor o projeto. E aí, a partir dessa lógica, a gente consegue pensar nos nossos projetos específicos, entendeu? Então, didaticamente, a casa se presta muito para isso. Feito? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês, feitas essas discussões, vou compartilhar com vocês, então, aqui a parte teórica, né? Que serve de apoio para vocês, e depois eu mostro para vocês a tarefa dessa semana. Olha, infelizmente, eu não sei qual o motivo, mas ele não está abrindo a apresentação. Ele só consegue abrir aqui assim. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação, mesmo que dessa forma? Na forma de anotações? Tá, Layara? Tá sim. Tá? A apresentação, não sei porque ela não está abrindo, tá? Então, vamos começar com o nosso desenho arquitetônico, né? Então, esse primeiro slide aqui, ele tem a ver com isso que eu estava explicando agora, né? Com a questão da elaboração e da assinatura dos nossos projetos, que são sempre projetos voltados para a nossa área fim, né? E aí, normalmente, um projeto arquitetônico, ele contém uma parte gráfica, que é essa que nós vamos discutir agora na disciplina de construções, e depois uma parte escrita, que tem a ver com o memorial descritivo e com as especificações técnicas de orçamento que a gente vê lá na disciplina de construções rurais, tá? Então, as duas coisas andam de mãos dadas e essa parte gráfica eu faço primeiro com vocês e depois a parte que complementa eu faço lá na disciplina de construções rurais. Bom, o que a gente tem aqui? Existem alguns itens que constam num projeto de arquitetura e que são fundamentais, né? O primeiro deles seria a planta baixa, né? Então, o que é a planta baixa? É uma vista superior, né? Eu retiro a parte do telhado e vou enxergar o que tem por cima, né? É um olhar de uma vista superior, é a planta baixa. Um layout. Esse layout, gente, ele pode ser feito em cima da planta baixa, tá? Ou, em algumas situações, esse layout pode ser feito numa perspectiva, né? Então, assim, quando a gente faz um projeto em AutoCAD, a gente tem condições de levantar uma perspectiva a partir dessa planta baixa, e eu tenho condições de fazer, a partir dessa perspectiva, imagens que a gente chama de renderizadas, né? Aquelas imagens que a gente observa e parece uma fotografia, né? Então, isso aqui é dentro do layout, né? Eu tenho, no mínimo, o corte transversal e o corte longitudinal, pelo menos um corte transversal. O transversal seria na menor dimensão dessa minha planta, e o longitudinal no seu sentido de comprimento, na sua maior dimensão. Eu posso ter fachada ou fachadas, né? Então, a fachada, nós precisamos de pelo menos uma fachada, que seria a vista frontal dessa minha construção. É uma vista que ajuda a vender, como eu digo, né? Assim como o layout e a planta baixa, a fachada ajuda a vender a ideia. A planta de cobertura, que serve para o carpinteiro, né? A pessoa que vai elaborar o telhado para você, que ele vai saber quantas águas vão ter o telhado, que tipo de telha ele vai usar, né? Então, ele vai saber exatamente o que você imaginou nesse projeto. Uma planta de situação, que é fundamental, principalmente quando a gente pensa em aprovação nos órgãos oficiais, né? Então, quando a gente faz um projeto urbano, não é o nosso caso, né? Mas se você faz uma situação urbana, ou se você faz uma situação rural, né? Você precisa ter a localização, qual é a situação desta construção, mediante aquele espaço que você tem. Perto de quê? Aonde está isso, né? Então, eu mostro para vocês um terreno
numa área urbana, né? E aí a gente faz algumas inferências sobre isso. A planta de implantação e localização, que anda junto com a planta de situação, o quadro de aberturas e o quadro de áreas. Quadro de aberturas seriam os quadros onde eu coloco as janelas e as portas, e os quadros de áreas. Eu posso ter a área total construída, a área total do terreno, a área de permeabilidade, que seria descontando essa área construída dessa área do terreno, eu tenho a área de compartimentos, então isso tudo são informações que constam nesse quadro de áreas, tá? Aqui, gente, é uma vista, né, só uma visão geral, né, dessa situação aqui, então, dos itens que compõem o projeto de arquitetura, né, a planta baixa, a planta de cobertura, a fachada, o corte longitudinal, o transversal, que são indicados na planta baixa, a planta de situação, o quadro de aberturas, o quadro de áreas, e aqui, gente, a gente vai fazer um selo diferente para o projeto arquitetônico, um selo um pouco maior, tá? Então, nós vamos fazer esse selo e eu vou mostrar as informações para vocês na continuidade da nossa aula, tá? Bom, aí eu tenho aqui a organização da planta baixa, né? Lembra que eu falei para vocês? Olha, a planta baixa, eu tiro a parte de telhado e vou enxergar, é uma vista superior daquilo que eu tenho, olhar por dentro daquilo que eu estou dimensionando, daquilo que eu estou construindo, tá? Já o corte, ele é como se eu estivesse fazendo, olha, o corte, eu vou fatiar esse meu projeto, né? É uma vista, pode ser uma vista lateral direita, uma vista lateral esquerda, é uma correspondente dessas vistas, tá? E o que eu tenho nesse corte? Normalmente eu evidencio medidas de altura, né? Pé direito, altura de porta, altura de janela, profundidade de fundação, a referência de nível lá fora, os níveis dentro da construção, né, as alturas, os detalhes sobre o telhado. Então, normalmente, essas informações vão constar deste corte, né? E eu posso fazer 1 ou 2 cortes, né? Ou quantos eu achar necessário. No mínimo, eu faço um corte da menor dimensão da edificação, que a gente chama de corte transversal, e um corte na sua maior dimensão, que seria um corte a nível de comprimento, um corte longitudinal, tá? Aqui, meus amores, eu mostro para vocês, da casa que nós vamos construir o projeto arquitetônico, eu tenho aqui os 2 cortes que aparecem lá, tá? Opa, andou muito. Então, eu tenho o corte transversal, que nessa situação ele é maior do que o longitudinal, mas por quê? Porque a construção tem uma garagem, tá? Então, essa garagem resulta num corte transversal um pouquinho maior do que no corte longitudinal. Bom, aí o que vai aparecer? Aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Ó, fundação, referência de nível, altura do piso terminado. Eu tenho aqui, ó, a altura do piso da garagem, do piso do fundo do box, da altura do restante da casa, que está a 20 centímetros acima da referência de nível, a altura do pé direito, né, que é do piso acabado até o início aqui do meu forro, que é uma lajezinha, a altura de peitoril das janelas, a altura das janelas, a altura de portas, e aqui eu vejo, inclusive, a estrutura de telhados, formado pela linha, pendural, pernas, mão francesa, neste caso, né? Aí eu tenho ainda as terças, que são essas madeirinhas que são colocadas aqui nesses cantos, e um caibro, né, que faz esta água, né, e este prolongamento da água que me dá o beiral da minha construção. Observem que eu tenho beiral na casa, mas sobre a minha garagem eu não tenho. Por quê? Porque a garagem, ela foi feita somente com uma lajezinha, continuidade da laje forro da minha casa, tá? Tudo aqui tem medidas, né? Observem que tudo tem medidas. E aqui é o corte longitudinal, né? Então, a gente vai olhar lá na nossa planta baixa, olha, o corte longitudinal, ele mostra a nossa varanda, então é o pilar da varanda, ele passa aqui pela parede da minha sala, no meio da porta, ó, aqui é a altura da porta, eu vejo ao fundo a janela da sala, aí eu tenho a porta aqui que passa e faz a conexão da sala com a cozinha, e a porta da cozinha que sai lá para fora. E aí aqui é a referência de nível, né? O 00, que é a referência de nível local, e aqui a altura do piso acabado em relação à referência de nível lá fora, que está a 20 centímetros acima. Aqui, olha, eu vejo também o forro da minha construção,
e aí eu vejo de uma outra forma a apresentação do meu telhado. Então, eu vejo aqui, ó, no sentido de comprimento, aqui eu vejo terça, terça, terça. Aí aqui eu tenho tesoura, aí eu tenho uma outra tesoura aqui, tem uma outra tesoura aqui, que é essa estrutura que vocês veem aqui. Aí eu tenho essas madeirinhas aqui, que são os caibros. Sobre os caibros eu ainda teria as ripas e depois as minhas telhas, tá? Bom, aí aqui eu evidencio para vocês todas essas informações que eu falei lá. Então, ó, os elementos que perfazem e que estão identificados no corte, pé direito. Então, o que é o pé direito? É a distância entre a face superior do piso, ou seja, é do piso acabado até a face inferior do teto. Então, se eu tenho um forro, é esse limite do teto que é determinado pelo forro. Se eu tenho uma construção que não tem forro, por exemplo, um galpão, é a linha da tesoura que vai definir essa altura. Ah, eu tô meu forro é de madeira, não tem problema. É a face inferior dele até o piso acabado que me dá a altura de pé direito. O que é pé direito, por exemplo, aqui no meu apartamento, né? Aqui onde nós estamos, na cozinha, eu tenho um pé direito relativamente baixo, eu tenho um pé direito de 2,60, tá? Eu tenho o pé direito dos outros cômodos também são dessa altura, o pé direito do banheiro é um pouco mais baixo, né? Um pouco mais baixo pelas tubulações que nós temos lá, né? Então, ele deve ter 2,50 metros, ele é baixinho. O que é peitoril? O peitoril de uma janela é a distância do piso acabado até a parte inferior da janela. Então, por exemplo, vou voltar aqui na figura aqui que nós tínhamos visto anteriormente. Essa altura aqui de peitoril, dessa janela aqui da sala, então, ela está marcada aqui, 1 metro. Os peitorils de janelas de sala, de quarto, de cozinha, eles variam em torno de 90 centímetros a 1,10 m, tá? Agora, quando eu vou falar numa janela de banheiro, um vitrô de banheiro, aí esse peitoril deve ser acima de 1,5 m, tá? Por quê? Porque essa janela do banheiro, em geral, ela fica aqui nessa posição dentro do box. Então, seria inadequado que esta janela ficasse mais baixa, né? Então, seria ruim, né? Aí, então, peitoril de janelas nos quartos, na cozinha, na sala, vai variar, então, de 90 até 1,10 m, e os peitoris das janelas de banheiro, normalmente, 1,5 m, tá? Existe uma outra coisa que é importante que eu diga para vocês, que não está aqui nesses elementos identificados, mas eu gosto sempre de comentar, né? Então, assim, quando a gente for falar nas áreas de cada um dos compartimentos, então, como é que a gente escolhe o tamanho da janela, por exemplo, de um quarto, né? Qual é a medida de uma janela? Então, a área dessa janela corresponde a pelo menos 1/8 da área de piso, tá? Então, é no mínimo 1/8. O que significa isso, né? Significa garantir ventilação e iluminação natural naquele ambiente. Então, ó, no tamanho da janela, no mínimo 1/8 da sua área de piso, certo? Aí eu tenho mais um elemento aqui, as vergas, que são a parte superior das janelas ou portas. Então, aqui, ó, eu tenho uma verga aqui em cima da porta, uma outra verga aqui, uma verga de 90 centímetros aqui em cima dessa janela, tá? Então, essas são as vergas. Janelas e portas, como eu falei para vocês, elas propiciam a condição de iluminação e ventilação natural. Os revestimentos, aí são os mais variados, né? Então, assim, eu tenho azulejos, ladrilhos, as pedras nos ambientes, né? E eu posso ter também um revestimento feito com argamassa, né? Chapisco e reboco para os demais compartimentos. Então, azulejos, ladrilhos, normalmente para cozinhas e banheiros e áreas de lavanderia, e os demais compartimentos normalmente são revestidos com essa argamassa de revestimento que se compõe, né? Tem uma primeira camada que é o chapisco e uma complementar que chama-se reboco, né? Esse embasamento é a base da construção, são as fundações, como eu mostrei para vocês, né? Então, elas aparecem aqui no meu projeto. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma fundação aqui, eu tenho o terreno compactado, né? A área de aterro, eu tenho aqui, ó, a simbologia da terra, né? Do solo aqui. Então, isso tudo tem que aparecer no corte, tá? A referência de nível, que é o que eu falei para vocês, que é a altura do nível natural lá do terreno, né? Ela serve de referência para a medição das cotas
quer sejam elas positivas ou negativas em relação à construção, né? Então, ó, a referência de nível é 00. Então, o nível da altura de piso, né? A altura do piso da garagem é 15 centímetros acima do RN e a casa 20 centímetros acima do RN, tá? Aí vocês vão me perguntar, prof, mas tem negativo? Tem. Se você fizer essa referência, ela é tomada a partir de um ponto no terreno, mas esse terreno pode ser, por exemplo, um terreno com uma topografia mais acidentada e você queira aproveitar essa topografia acidentada. Então, digamos, né, você vai construir uma casa e essa casa vai ter uma sala que vai ficar um pouco mais para baixo. Então, ela vai ter em relação à referência de nível, uma cota negativa, tá? Altura de cobertura, né, que é essa aqui, ó. É a altura aqui acima da linha, até aqui a cumieira, então essa é a altura da cobertura, tá? O que mais que nós temos? As vigas, né? Que na verdade aqui eu tenho uma viga, que é a linha, né? A linha aqui da minha tesoura, nada mais é do que uma linha, uma viga, tá? O que mais que eu tenho? O perfil do terreno, né? Que é aquela da referência do nível, né? Aqui, ó, perfil do terreno aqui fora, onde eu bato a referência de nível. E eu tenho as cotas dos pisos, né, que eu estou identificando aqui, ó, mais 20, mais 15, mais 20, ó, na outra, ó, mais 20, tá? Então, essas são as situações. Bom, e tudo evidenciado no corte, né? Aí os telhados. Eu tenho telhados de vários tipos, né? Então, eu tenho os telhados em uma água, e o que define essa situação de uma água ou duas águas, né? A largura do vão. Então, a gente recomenda que até 5 metros de vão, eu possa usar esta estrutura em uma água. A partir de 5 metros, a gente recomenda que a estrutura tenha essa cobertura feita em 2 águas. Ah, mas eu quero um telhado um pouco diferente. Posso fazer em 4 águas? Posso. Ah, posso fazer uma cobertura feita um chapéu aqui, feita uma cobertura circular? Posso. Ah, eu posso sextavar essa cobertura? Posso também. O mais usual é as coberturas em uma água e 2 águas. São mais econômicas, inclusive em termos de gasto de madeira, tá? O que mais que nós temos? Na sequência, nós temos aqui, ó, mais de pertinho, um telhado em 2 águas, que inclusive é o telhado da nossa casa lá. Eu tenho o que aqui? O limite feito com essa linha contínua grossa, e aí ele inclui esse limite, o beiral. Tá? Aí eu tenho aqui entressejado aquilo que está presente, mas eu não vejo, que são os limites da minha casa, e aí eu uso a linha tracejada. E eu tenho aqui a indicação com esses triângulos da inclinação do telhado, o tipo de telha e inclinação. Eu posso fazer um telhado em 4 águas também, ou um telhado mais complexo, como esse aqui que vocês estão vendo. Aqui nesse outro slide, eu tenho aqui a tesoura, né, que dá aquela conformação triangular ao nosso telhado, né, e as peças que a compõem. Aqui eu tenho um outro olhar, né, que seria a tesoura aqui, ó, em cima desse pilar, em cima desse aqui, em cima desse aqui, e aí a estrutura secundária que a gente chama, que são as terças, os caibros e depois as ripas, né. Então, esse aqui é uma estrutura de telhado vista, né, de uma outra forma. E aqui, meus queridos, é a fachada do meu empreendimento, tá? Então, assim, ai, prof, mas a gente pode pintar a fachada? Não. Então, assim, a fachada não é pintada. O layout poderia ser colorido, mas a fachada não. Ah, mas eu posso colocar alguns elementos de decoração na fachada, na planta de fachada? Posso. Então, aqui, ó, eu enfeitei um pouco a janela, enfeitei um pouco a porta. Na fachada eu não vejo detalhes internos do telhado, eu só vejo aqui a cobertura e o beiral. Fiz aqui um elemento decorativo, né, uma arvorezinha, tá? Aqui dei continuidade no terreno e fiz uma graminha. E aqui eu coloquei um portão na minha garagem, tá? Então, esta é uma fachada que vai ajudar a vender. Qual é a escala que eu vou usar para a construção dessa fachada? Normalmente, a escala é a mesma que eu vou usar para fazer a planta baixa. Então, normalmente, uma escala de 1:50 ou 1:100, tá? Uma outra situação aqui, que eu tinha comentado com vocês, é a planta de situação. Vocês lembram que a prof falou, né? A planta de situação, ela tem... O que ela tem? Ela tem, numa cidade... Numa cidade, o que eu tenho? Eu tenho o terreno,
eu tenho uma situação de um bairro com as ruas, vocês estão vendo as ruas aqui, eu tenho as dimensões da minha rua, as dimensões da minha calçada, e aí eu tenho as dimensões do meu terreno. Esse terreno tem 12 metros por 30 metros de comprimento, tá? Uma coisa importantíssima na conta de situação, a indicação do norte geográfico, tá? O que me diz esse norte geográfico, né? Ele me dá a noção de posicionamento de peças, de compartimentos nesta minha construção, tá? Então, se eu for pensar numa casa, normalmente é conveniente que os quartos estejam voltados para o sol nascente, ou seja, então para a posição leste, né? A posição norte é uma posição iluminada, né? Agora, a posição sul, ela praticamente não recebe muita luz, certo? É uma posição mais fria, é uma posição mais inadequada, né? Vamos dizer assim, para colocação de quartos é muito ruim, para colocação de sala. Poderíamos tolerar a situação de uma cozinha nessa posição sul, tá? A posição oeste é uma posição complicada porque ela recebe sol da tarde. Então, assim, principalmente no verão, ela é complicada, por quê? Porque vai bater sol de final de tarde ali, né? Vai ser muito, muito, muito quente, tá? Bom, então, quais são as distâncias recomendadas para a gente trabalhar com esta planta, né? Então, assim, normalmente, o que a gente tem? A gente tem na prefeitura, né? Geralmente nos municípios, eu tenho o código de obras, e esse código de obras, ele vai dizer assim, olha, qual é o afastamento que essa minha construção deve ter em relação ao limite aqui frontal do terreno, né? Então, esta distância mínima, né, dessa minha frente, seria em torno de 4 metros, tá? No mínimo 4 metros. Aí vocês vão perguntar assim, prof, mas tem casa que tem o abrigo nessa posição? Sim, a entrada do carro, né, não teria problema, mas a construção em si, o corpo da construção tem que ficar além dessas dimensões. Bom, as laterais aqui, vocês estão vendo, ó, eu tenho laterais, né, abertas, e o que indica isso? O meu projeto tem janelas, provavelmente, nas laterais, né? Então, qual é a distância mínima em relação às divisas, se eu vou ter uma janela, né? 1,5 metro, tá? Para que eu tenha ventilação e iluminação, tá? Aí, normalmente, em relação ao fundo, no mínimo 3 metros também, não deve ser colado, né? A não ser que seja uma situação de edícula, tá? Então, assim, pode ser feita uma construção colada no vizinho, na divisa? Sim, mas aí ela tem que ser uma face cega. Mas eu não tenho como colocar, eu tenho que colocar a janela ali. Então, no projeto, a gente vai ter que ter previsto o que a gente chama de jardim de inverno. Acho que vocês já ouviram falar nisso. Não ouviram falar nessa situação? Vocês já ouviram falar nessa situação? Então, a construção ficou encostada na divisa. Nunca ouviu falar, Henrique? Então, a construção ficou encostada na divisa. É um terreno estreito, né? Então, assim, é aquele terreno de 7 metros de frente, que é um terreno muito pequeno. E aí, assim, num lado você tem que ter um corredor, né? E esse corredor, no mínimo, de 1,5 metro. Aí, a outra lateral vai ficar cega. Mas nem todos os cômodos, por exemplo, um banheiro, ele não necessariamente precisa ter uma ventilação natural e uma iluminação. Eu posso trabalhar com domos, que é aquela situação que eu tenho uma iluminação por cima, eu posso ter ventilação forçada no banheiro, mas um quarto não pode ser um claustro. Eu não posso ter um quarto fechado. Então, na construção, a gente prevê o que a gente chama de jardim de inverno, que nada mais é do que um espaço aberto, que deve ter uma largura não inferior a 1,5 metro, que é a mesma regra que a gente usou lá para o afastamento lateral com o vizinho, para poder o quê? Para eu poder abrir janela ali, né? Abrir uma janela de quarto ali, abrir um vitrô de banheiro para aquele espaço. Então, essa situação é uma situação real, né? E aí, assim, no meio rural, normalmente a gente não tem esse problema, né? Mas a gente vai ter uma outra situação de situar essa construção em relação, por exemplo, eu vou dimensionar um galpão, né? Aí, eu tenho que verificar, isso era muito comum quando a gente fazia, eu trabalhei muitos anos com essa parte de construção no meio rural, né? Então, assim, a gente ia dimensionar aviário, e aí, assim, a gente tem
pelo tipo de estrada que passa na frente da propriedade, a gente tem leis que definem qual é a distância mínima da construção, né, da minha produção, lá do meu processo produtivo, em relação a essa frente de estrada. Então, se a estrada é municipal, tem uma distância, se a estrada é estadual, tem uma distância, e se a estrada é federal, eu acho que vocês já devem ter visto, quando a gente anda na BR-116 ou na 470, de tempos em tempos a gente vê uma placa assim, antes de construir, consulte o DENIT. O que significa isso? O DENIT é o órgão que vai dizer para você assim, olha, aqui é uma estrada federal, então além da distância que você tem que ter em relação ao leito que já está pronto, você tem uma faixa que a gente chama de faixa não edificável, né, que avança para dentro da sua propriedade, que significa dizer que não, naquela faixa você não pode construir. Você pode plantar, se for o caso, né, você pode fazer outras coisas, mas construção não, tá? Aí eu tenho as estradas estaduais, que também têm as suas regras próprias, e as municipais. Aí, assim, olha, qual é a lógica desse distanciamento? Por que a gente tem que ficar distanciado, né? Principalmente nessas estradas de interior? Porque na estrada a gente costuma dizer que passa tudo, passa bicho bom, passa bicho doente, passa coisa boa, passa coisa ruim, né? Então, assim, é uma questão sanitária envolvida nesse distanciamento, tá? Ah, distância de vizinho, também é uma coisa bem complicada da gente fazer, né? Não dá para colar o galpão de aves, o galpão de suínos, ou mesmo o galpão de bovinos ali na divisa com a outra propriedade, né? Então, assim, existem regras. Ah, e tem também a APP, claro, as distâncias que eu tenho, se tem um rio na Laiara que passa na minha propriedade, dependendo da largura desse rio, é essa área que eu tenho que deixar, essa faixa. Então, rios de até, que é o normal, né? Rios de até 10 metros de largura, de calha, né? Eu tenho no mínimo 30 metros. Aí eu tenho algumas regras específicas, né? Que eu tenho que manter vegetado, que eu tenho que manter cercado, uma faixa e tal. Por quê? Essa área, ela garante a sobrevivência do meu rio, né? Então, se você construir dentro daquela área, você está, né, causando problemas até para a própria manutenção daquele leito, né, daquele rio, né? Outra coisa também, tem regra para distanciamento em relação à fonte, né? O pessoal quer construir colado na fonte, que é para economizar cano. Não, né? Você tem que ter uma área protegida para essa fonte. Ah, eu quero colocar meu galpão lá para cima do morro. Não. O Código Florestal é claro, tem até uma determinada cota que você pode construir. Depois, acima daquilo, é só área reflorestada. Ah, cada propriedade tem que ter uma área que não deve ser, vamos dizer assim, que não deve ser edificada, que não deve ser plantada, enfim, que tem que ser resguardada, que tem que ser mantida, né, com vegetação natural. Então, todas essas são regras que a gente tem que observar quando a gente vai situar o nosso galpão, o nosso, né, o nosso coração produtivo ali, a nossa construção que vai estar aliada ao nosso negócio, né, dentro da propriedade rural. Então, do ponto de vista ali da cidade, são aquelas regras que eu mostrei para vocês. E sempre, sempre, quando a gente for construir, né, aonde for que seja, né? Ah, eu vou comprar um terreno no Balneário Gaivotas, né? Lá no sul do estado, o pessoal fala muito que é lindo, isso, aquilo, aquele outro. Então, assim, precisa ver, né? Aonde que tá, que tipo de terreno tem, qual é a localização, se tá todo certinho, e a questão das distâncias, questão de... todas essas questões têm que ser vislumbradas, né, antes da gente começar a construir. Ah, eu vou comprar um sítio lá no interior de Erval do Oeste. Então tá, então vamos ver como é que é esse sítio. Então, é morreba? O que você vai fazer naquele sítio? Vai construir aonde? Morreba que a Pro fala aqueles terrenos que são só morro para subir, morro para descer, né? Tem alguma área plana? Tem alguma situação que você possa vislumbrar para construir um galpão, seja ele de aves, seja ele de suínos, seja uma estufa, seja o que for? Então, tudo isso tem que ser analisado com muito detalhe. E não dá para a gente olhar pelos olhos dos outros, tá? Então, eu digo para vocês, isso é a experiência da prof. Como eu trabalhava com isso, então, assim, às vezes o produtor chegava para a gente e dizia, olha, eu tenho uma área lá de 10 hectares. Ela fica aqui, ó, na linha tal. Aí eu dizia, ali perto de Concórdia, né? Ah, linha
lajeado Suruvi. Aí eu dizia assim, bom, aonde que fica lá no lajeado Suruvi? Então a gente sabia já de antemão que no lajeado Suruvi, que é uma área tem o lajeado, tem um rio, o rio é de captação da Casan. Então, assim, a gente ficava de olho, né? O que ia colocar, o que era que queria colocar ali? Ah, são 10 hectares. E é uma área bastante trabalhada, do ponto de vista topográfico, né? Então, eu dizia, bom, aonde que é lá? Aí eu nunca fazia o projeto, nunca fazia as coisas sem ir na propriedade, e sem ver a propriedade, sem ver essas questões todas de localização. Olha, onde é que nós vamos colocar? Né? Como é que nós vamos colocar essa construção aqui? Então, a gente precisa ver para a gente sentir, para a gente verificar se realmente dá para construir ali ou não, tá? Então, isso é muito, muito certo, muito sério, tá? Essa é a experiência da prof. Vamos voltar aqui. Se vocês não estiverem entendendo, chamem, tá? Então, a planta de situação tá essa discussão, a questão do norte é importantíssimo que a gente tenha. Uma outra questão aqui, ó, na planta de situação, as dimensões do terreno, as referências quanto do meio rural, que são essas referências que eu falei para vocês. Na cidade, a gente precisa mostrar o número do lote, as dimensões do lote, a localização da construção dentro desse lote, né? Os nomes dos logradouros públicos, das ruas, né? As cotas das ruas, das avenidas. Então, tudo isso tem que ter nessa planta de situação. E na zona rural, lógico, a distância a acessos principais, que é aquilo que eu falei para vocês das estradas. E aqui são as diferentes formas da gente representar, da gente indicar esse norte geográfico, tá? Bom, aqui, meus amores, nós temos o quadro de aberturas, um modelinho, né, de quadro de aberturas e de quadro de áreas. Então, o quadro de aberturas eu vou aumentar um pouquinho, para a gente poder ver melhor aqui, ó. Então, assim, eu tenho um quadro de aberturas que se divide entre janelas e portas, tá? Então, no quadro de aberturas das janelas, eu tenho a identificação do nome dessa janela. Então, eu tenho J1, janela 1, J2, janela 2, J3, janela 3. Então, isso faz menção ao tipo de janela que nós vamos usar. Então, eu posso ter diferentes compartimentos com um modelo de janela semelhante. Então, por exemplo, todos os quartos podem ter janela do tipo J1, tá? E aí, aqui na sequência, eu indico qual é o vão desta janela. Então, assim, ó, aqui, essa J1, na verdade, é uma porta-janela. Ela tem 1,40 de largura por 2,10 de altura. Então, é sempre assim, largura e altura, tá? Eu tenho aqui o material que vai ser usado para a construção dessa janela. Eu tenho um modelo dessa janela, então, modelo de correr, modelo basculante. Basculante é aquela que tem aquele bracinho, né? O modelo maxinhar, que tem aquele bracinho que segura, que ela fica, né, parecendo um triângulo. Eu tenho vários modelos, né, de janelas. E aqui eu tenho, neste quadro, eu coloquei os lugares aonde essa janela vai estar presente, né? Mas não necessariamente, me basta a identificação da janela, o vão que ela tem, o material do qual ela será construído e o modelo dessa janela, tá? A mesma coisa, queridos, eu falo com relação às portas. Então, P1, P2, P3, P4. Então, a P1, nesse caso, é uma porta de banheiro, né? Porta de banheiro é sempre a menorzinha. Ela tem 60 de largura por 2,10 de altura, né? As portas dos cômodos, as portas internas de uma construção, normalmente elas têm 70 por 2,10. Porta de quarto, porta interna de cozinha para sala, essas portas são sempre de 70. E as portas de 80 por 2,10 são portas externas, né? Então, a porta de entrada da casa pode ser uma porta de 80 por 2,10, a porta de saída da cozinha para o meio externo pode ser de 80 por 2,10. O material aqui, olha, pode ser madeira, pode ser alumínio, pode ser ferro, o que vocês quiserem. E aqui o modelinho dessa porta, né? Então, o modelo de abrir é esse modelo mais comum que nós temos, né? Eu tenho portas de correr com veneziana, né? Pivô. Eu tenho vários tipos de modelos, né? De portas também. E aqui eu também coloquei o local onde elas vão estar nesse projeto, né? Mas não necessariamente eu preciso ter. O que eu preciso ter é a identificação do nome, quer seja da janela ou da porta, o vão, o material e o modelo, quer seja de janela, quer seja de porta. Nesse ladinho aqui, eu tenho o quadro de áreas.
Nessa situação, olha, eu tinha uma casa que tinha um andar térreo, então a área do térreo tinha 143,08 metros quadrados, do pavimento superior 98,96, eu tinha áreas de varanda e sacadas somando 39,66 e uma área total construída, somados todas essas áreas, de 281,70 metros quadrados. Eu tinha um terreno de 434 metros quadrados, então, tirando o 281 desse aqui, eu teria uma área de permeabilidade de 290. Então, um percentual de 67% de área de permeabilidade. Agora, eu posso, não preciso fazer um quadro de áreas dessa forma. Eu posso ter a área total construída e a área de cada pavimento, de cada compartimento. Já é o bastante, tá? Então, isso aqui são informações interessantes. Aqui, meus amores, eu tenho um layout que foi feito em cima da planta baixa. O layout, eu digo que ajuda a vender o meu projeto, né? Então, aqui, ó, tem um layout de uma casa, um layout de um apartamento, na verdade, né? Um apartamento de 2 quartos, com suíte, uma cozinha integrada, sala de estar e jantar, uma área de serviço confortável e até mesmo uma varanda, né? Então, eu sempre comento em cima de layout que ele ajuda a vender, mas ele também ajuda a chamar a nossa atenção para as medidas desses meus compartimentos, né? Então, assim, nesta medida aqui de quarto, que tamanho caberia de cama aqui? Que a gente sabe que cama de casal tem a padrão, que é 1,40, a queen, né? E a king, né? A queen tem 1,50 e a king 1,60 de largura, tá? Que tamanho tem esse quarto de solteira que coube 2 camas e mais essa mesinha aqui no centro, né? Eu sei que nas medidas de solteira eu tenho colchões de 70, eu tenho colchões de 90, eu tenho colchões de 80, então eu tenho várias medidas, né, de largura para essas coisas, esses móveis aqui. A mesma coisa eu digo com relação a sofás, a mesas, né? Então todas essas questões aqui têm que ser verificadas, né, e chamam a nossa atenção, né, por tudo isso que está presente. Poderia fazer, em vez de um layout em cima da planta baixa, uma perspectiva? Sim, né, poderia sim. E vocês estão vendo que a única coisa que é colorida é o layout, né, os demais são sempre numa única cor, tá? Agora aqui eu chamo a atenção de vocês para os estilos de linha, né? Então as linhas paralelas, linhas contínuas, linhas mais grossinhas, elas servem para delimitar as paredes, tá? As linhas contínuas, porém finas, essas linhas cheias e grossas aqui a gente vai fazer com lápis 2B. Essas fininhas a gente vai fazer com 2H, que é aquele nosso lápis mais fininho. E aí eu posso ver aqui que eu posso ter numa mesma situação, olha, eu tenho aqui a indicação de uma parede, aqui a indicação de uma parede, e esse vão com essa linha fininha indica a presença de uma soleira, né? Pode ser uma soleira de janela, se eu tiver 2 risquinhos aqui no centro, ou pode ser uma soleira de porta também, uma entrada aqui, aí eu teria que desenhar a porta aqui e para onde ela abre, tá? Então, aqui, ó, a identificação das paredes, com traço contínuo e cheio, tá? E nesse centro aqui, eu tenho a presença de uma soleira, pode ser até de pedra, numa entrada aqui com uma porta, posso ter porta, ou eu posso ter a presença de 2 risquinhos no centro aqui, indicando a posição de uma janela. Olha aqui, ó. As linhas contínuas cheias e largas, delimitando as paredes visíveis na planta baixa, e aqui a linha fininha, tá? Com essas 2 linhas próximas, e a distância delas é em torno de 3 centímetros, que indica o quê? A esquadria, né? A minha janela ou o meu vitrô. Então, essa distânciazinha aqui entre essas 2 linhas no centro, geralmente é de 3 centímetros, que daí eu vou ter que trabalhar na escala, tá? Nessa plantinha aqui eu não pus as portas, mas aqui eu teria porta, aqui também eu teria uma porta, eu tenho que indicar a posição das portas, tá? O que mais que nós temos? Aqui, ó, as contínuas estreitas que eu falei para vocês, que eu evidenciei lá naquele outro, né, e que também está aqui, das janelas. Aqui, olha, eu tenho contínuas estreitas também sendo utilizado para fazer estas achuras aqui, esses tracejadinhos aqui, ó, dentro das paredes, e as linhas de chamada, as linhas de cota. Olha, perceba que eu tenho aqui, ó, eu não encosto a linha na área de construção, tá? Então, eu puxo essa linha para cá,
e coloco aqui, ó, na interseção eu posso pôr um pontinho, eu posso pôr um risquinho, tá? E aí aqui é uma linha de cota. Eu vou colocar uma medida aqui em relação a essa construção aqui, tá? Então eu nunca grudo isso aqui, ó, ela sempre fica distante, 1 milímetro em torno disso, tá? E aí, que distância eu deixo aqui, olha, é o suficiente para eu escrever as medidas aqui, tá? De meio, no nosso projeto, de meio centímetro a 1 centímetro, a distância em relação a essa área aqui do projeto, a essa área de construção, tá? Bom, a outra situação que nós temos, a tracejada estreita. Percebam que quando eu faço uma planta de cobertura, os limites do telhado é que me são importantes, tá? É o que eu quero evidenciar. Mais embaixo dele, eu tenho a construção. Então, eu posso apresentar aquilo que não é visível, que é na mesma lógica lá das nossas vistas, lembra? O que não é visível, eu uso o tracejado. Então, aqui, os limites da minha construção, que vão ficar embaixo desse telhado, eu posso usar o tracejado para indicar, tá? Aqui a flechinha que eu estou mostrando, o tracejado, tá? Uma outra coisa, na planta baixa, o que eu estou identificando, o que eu estou mostrando, são os limites das paredes, tá? Mas eu vou mostrar também a projeção do beiral. Então, o beiral está presente, mas ele não é visível quando eu estou tratando de apresentar a planta baixa da construção. Então, inverte, ó. Se aqui, quando eu estava falando da planta de cobertura e o meu objetivo era mostrar o telhado, então os detalhes do telhado são feitos com linha contínua cheia. E o que não é visível, que são os contornos da minha construção lá embaixo, tracejado. Agora, quando eu vou fazer a planta baixa, os limites dos meus compartimentos, linha cheia, né, grossinha com 2B. A projeção do beiral, ou meu beiral, em linha tracejada aqui. Vou usar o 2H para fazer, tá bom? Aí, olha, um outro estilo de linha, né? O traço e ponto, né? O traço e ponto, ele é indicado para as linhas de corte. E eu tenho aqui, ó, o primeiro tracinho engrossado e os demais fininhos, ó, traço, ponto, traço, ponto. Quando eu passo para fora da minha construção, eu faço mais um traçado grossinho, tá? Essa flechinha indica aonde eu estou enxergando no corte. Então, essa parte de baixo vai sair e eu vou enxergar o que tá lá no fundo, tá? Posso chamar de corte AA, ou eu posso chamar, por exemplo, de corte AB, tá? Eu posso fazer cortes em diferentes direções? Posso. Olha aqui esse corte CC. Então, ele começa aqui, fora da construção, eu fiz ele grossinho, aí eu comecei com traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto fininho. Quando eu saí da construção, grossinho de novo. O que aconteceu? Eu vou ver essa parte e essa parte da construção. O restante vai sair fora. Por quê? Porque a minha setinha está indicando a posição para onde eu vou olhar, tá? Então, ó, um tracinho bem fortinho aqui, com 2B, o restante com 2H. Traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto. Quando eu saio fora do meu desenho, do meu projeto, eu faço um traçado mais grossinho, com 2B, e coloco a setinha aqui e identifico o corte. Aqui eu fiz corte CC. Ah, prof, podia ser CD? Podia, tá? Corte AA ou corte AB, corte CC ou corte CD. Aí é a gosto do freguês, certo? E que mais? A representação das janelas, né? Então, eu vou apresentar fazer a representação dessa janela no plano horizontal. Eu vou enxergar essa janela na planta baixa. Então, ó, parede feita com as linhas cheias grossas, estão vendo? E aqui eu tenho o traço cheio fino, indicando aqui a janela, né, a soleira, e a janela aqui no meio, ó, estão vendo? A esquadria aqui. Bom, se eu vou querer colocar medida, então eu vou colocar largura, altura e embaixo peitoril, e eu preciso desse traço aqui, tá certo? Olha lá. Posso fazer nessa outra posição aqui? Sim, fica adequado, olha. Parede, identificado aqui com traço contínuo cheio. Posso achurar? Posso. Aqui, no meio, a presença aqui da minha soleira, né, com traço fino cheio, a esquadria aqui no meio, em geral em torno de 3 centímetros, essa distância entre um traço e outro, e passa no meio aqui. Aí eu puxo uma linha fininha,
tá? Coloco a medida da janela, 2 metros de largura, 1,10 de altura, e embaixo desse traço, a altura do peitoril, a 1 metro do piso acabado. Eu tenho essa soleira, tá? Então, essa é a representação em planta da minha janela. Aqui eu tenho, ó, o vitrô do banheiro representado num corte. Então, olha, eu tenho o quê? Eu tenho o piso, eu tenho a fundação, eu tenho o peitoril da janela, eu tenho a janela e eu tenho a verga, que é até a lajezinha, a cobertura do meu banheiro. Estão vendo? Ah, prof, como é que faz para representar esta janela em planta? Parede com traço cheio, grossinho, aqui, e no centro com o traço fino, né? E aqui, ó, no centro, como eu tenho uma janela do tipo maxillar, essa é a forma de representar essa esquadria, tracejadinha, tá certo? Aí as medidas, a mesma coisa, largura, altura e peitoril dessa janela. Largura, altura e peitoril, ó. Largura de 80, altura de 70 e 1,5 metro, aqui não tá certo o número, tá? O peitoril, 1,5 metro de altura, tá? O que mais que nós temos? Ah, uma coisa importantíssima. A que distância eu devo posicionar a minha porta em relação à parede? 10 centímetros, gente, no mínimo. Então, assim, a gente chama isso aqui de boneca da porta. Então, é a distância que a gente deixa aqui, ó, é esse pescocinho aqui que eu tenho na parede, e aí eu tenho a porta aqui. Nunca fica grudado aqui na parede. Por quê? Porque eu vou abrir aqui, mas eu não vou grudar aqui, eu não tenho nem como mexer com a porta, né? Então, olha, e esse arco aqui, ele não precisa ser circular, ele pode ser na forma de um triângulo, tá? Ah, no mínimo 10 centímetros. Ah, mas essa minha porta é de um corredor. Então, como é que faz? Bom, aí vai depender, né? Normalmente eu deixo uma boneca de 10 de um lado e uma boneca de 10 aqui. Ah, mas o meu corredor tem só 90 centímetros de largura. Então, o máximo de porta que você pode colocar aqui é de 70. Porque eu tenho que deixar 10 lá, 10 aqui, 20. Com mais 70, 90, que seria a largura total do meu corredor. Ah, prof, mas o meu corredor é de 1 metro de largura. Tudo bem. Posso ter 10 lá, 10 aqui e posso colocar até uma porta de 80 de largura, tá? Bom, aí eu tenho aqui a questão da diferença de nível entre os compartimentos. Quando eu não tenho nada aqui, ó, quando eu tenho só a porta e o arco, significa que não existe diferença de nível dentro desse meio externo para o meio interno, certo? Agora, quando eu tenho um risquinho aqui, significa que há uma diferença de nível do meio externo em relação ao meio interno. Agora, quando eu tenho 2 risquinhos, eu indico a presença de uma soleira. Sabe aquela soleira com pedra, normalmente? Então, eu tenho uma diferença de nível do meio externo em relação à soleira e da soleira em relação ao meio interno, tá? Então, essas são as 3 formas da gente representar essa diferença de nível em relação às portas, tá? Aqui, ó, um exemplo daquilo que eu falei para vocês, né? Ah, em vez de fazer redondinho, eu posso fazer triangular, tá? E a largura dessa porta aqui não é simplesmente um tracinho, né? Então, dependendo da escala, essa espessura aqui varia em torno de 3 centímetros também, tá? E aqui, ó, em planta, eu veria essa diferença de nível em relação ao meio externo. E lembrando, portas sempre abrem para o interior do ambiente que você vai entrar. Então, assim, uma porta de sala abre para dentro da sala, uma entrada de cozinha abre para dentro da cozinha. Uma porta de saída para uma área de serviço, eu vou abrir essa porta para dentro da cozinha, tá? Porque é do meio externo para o meio interno, sempre, tá? E a boneca aqui, 10 centímetros, no mínimo, tá? O que mais que nós temos? Algumas representações de portas. Então, aqui, as portas de abrir, só não tem o arquinho aqui. Ela em planta, ela em corte. Ó, de novo, em planta, com uma diferença de nível. Estão vendo, ó, uma diferença de nível em relação ao meio externo. Aqui eu não tenho diferença de nível, tá? Aqui eu tenho diferença de nível, uma alturazinha, então eu identifico aqui. E aí, quando eu vou fazer em corte, vai aparecer esse degrauzinho, né? E a porta aqui. Aqui eu tenho a identificação das portas de correr, eu tenho porta de correr sobre a parede,
em meia parede e embutida na parede. Isso aqui tudo é representação em planta, tá bem? Isso aqui. O que mais nós temos? Uma porta basculante, uma porta de garagem. Ela tem uma representação semelhante a uma janela, tá? Então, aqui no meio estaria esse perfil dessa porta, tá? Em torno de 3 centímetros também. Professora, o que é isso aqui? A representação de uma porta, sabe aquelas portas que você enrola, né? Então, eu posso ter a estrutura aqui aparente, e aí, aquelas que recolhem, né? O que é isso? É a representação de uma porta na forma de pivô. Então, assim, olha, ela abre tanto de um lado como do outro. Então, a gente representa a estrutura, né, a dimensão de largura da porta aqui no meio central, porque quando ela fecha para cá e aqui, quando ela abre nessa posição. Como é que eu faço isso em planta? Eu identifico essa espessura da parede grudadinho ali, tá? Sempre lembrando, traço contínuo cheio, né, nas paredes, e quando eu vou representar a esquadria, sempre, né, e a abertura aqui, e a minha soleira aqui, o espaço de janela ou de porta, sempre com lápis mais delicado, com 2H, tá certo? O que mais que nós temos? Aqui, a cotagem de portas de janelas, isso aqui é importantíssimo. Prof, eu não vou fazer o quadro aberturas, nem com as portas, nem com as janelas. Posso fazer a cotagem direto no desenho? Posso. Aí, o que eu vou fazer? Na porta, eu coloco as medidas de largura e de altura, tá? Aqui eu tenho uma porta, olha, ela tá aqui, ó, 3 centímetros, eu tenho aqui, exagerado, né? Eu tenho a minha boneca, e eu tenho aqui a diferença de nível deste ambiente para o interior. O que é isso aqui? Isso aqui é a segmentação, tá? Isso aqui é o corte da estrutura, ó. Ela tá segmentada aqui, então eu tenho que apresentar. E como é que representa a cotagem da janela? Mesma coisa, ó. No centro eu puxo um tracinho, coloco a largura, a altura e embaixo do tracinho a medida de peitoril dessa janela. Então, a porta, largura e altura, né? Apoiado sobre a folha da porta. Na janela não há o que fazer. Na janela eu tenho que puxar um tracinho, né? Pode ser com 2H, vou marcar a largura, a altura e embaixo o peitoril desta janela, tá? Aí eu tenho aqui, ó, uma outra linha de cota, né? Lembra que eu falei para vocês? Elas nunca encostam na construção, tá? Aqui eu tenho o beiral entracejado, aqui eu tenho uma janela, aquela janela de maximar, lembra que eu tinha mostrado? E aí a linha de cota eu posso colocar as medidinhas aqui e posso colocar, em vez de um pontinho, um tracinho, tá bem? Uma outra coisa aqui que eu tenho, né? Os traço ponto que eu uso para os cortes, né? Então, corte corte A linha, B linha, tá? Então, eu tenho aqui a identificação. O que mais que eu tenho? Aqui, ó. Os componentes da planta baixa, as minhas quebradas, que fazem define a continuidade do elemento, né? Então, as linhas de interrupção, ó, parece uma senoidezinha, né? Aqui também, nesse outro espaço também, e aí ele é bem pequenininho, né? Mais ou menos 2 milímetros, 0,2 milímetros, né? Bem pequenininho isso aqui, tá? Na planta também eu posso segmentar. Aqui, marcação de detalhe. Então, se eu vou identificar um detalhe grande, como, por exemplo, esse banheiro todo, eu vou usar o tracejado e identifico aqui, ó, onde é que vai estar o detalhe desse banheiro? Na folha 4, de 345 pranchas que compõem esse projeto. Eu vou mostrar esse detalhezinho bem pequenininho aqui. Eu posso fazer, né, uma circunferência, identificando esse detalhe, posso fazer com uma linha mais fina, né, e puxo aqui, ó, tá na folha 3 de 345. Então, uma estrutura maior, posso fazer tracejado, identifico aqui. Uma estrutura menor, posso circular aqui com traço contínuo mais fininho, né, e identifico a prancha que está do total que eu tenho no projeto, tá? O que mais que nós temos? Identificação das referências de nível, cota de piso. Ó, a referência de nível lá fora é 0,0. A referência positiva está acima dessa cota. A referência negativa se eu estiver abaixo dessa cota,
tá? Se a minha planta não tem diferença de nível negativa, eu não preciso colocar o sinal. Eu posso colocar só, por exemplo, ponto 30. Mas se eu tiver diferença de positivo e negativo, eu preciso identificar assim, mais 0,30 menos 2,10, por exemplo, né? E as formas de representar, né? Então, essas representações são nessa forma aqui, e eu posso fazer também na forma de essa setinha, tá? Então, essa setinha mais complexa ou essa setinha mais simples, tá? Então, essas são as representações das cotas de pisos, das referências de nível dentro do meu projeto. E, por fim, e não menos importante, eu tenho as representações dos materiais, quando eu uso esse tipo de representação. Então, por exemplo, para todos os materiais, eu tenho a apresentação deles em corte e também em vista, tá? Então, eu tenho o concreto em vista, ele aparece desse jeito. Se eu estiver representando o concreto em corte, ele é apresentado dessa forma. E esse aqui, ó, vocês estão vendo as pedrinhas, né? O concreto. Se eu vou apresentar uma pedra, se é um mármore ou um granito, numa vista, ele tem essa composição, essa identificação. Se eu tenho em corte, olha aqui, é uma outra forma de representação. Se a madeira é em vista, ela tem essa representação. Se ela é em corte, esta outra, mostrando aqui os veios, né? Se eu uso um tipo de madeira diferenciada, essa aqui é madeira mesmo, né? Se eu vou usar um condensado, ela tem uma outra forma de representar. Se eu vou usar a representação de um aço, ou de uma estrutura de um isolamento térmico, ou se eu vou representar simplesmente as alvenarias, eu posso fazer, lembra que eu mostrei para vocês, né? Só os traços cheios e aqui vazadinho. Ah, eu vou identificar uma argamassa. Vejam que é diferente do concreto. O concreto apresenta as pedrinhas maiores, a argamassa só pontinhos. Um talude em vista, um enchimento de piso, uma identificação de aterro, uma estrutura de borracha, vinil, neoprene, né, um material plástico, e aqui o mármore que eu já tinha mostrado com vocês. Esse aqui é a pedra, né, mármore e granito em corte, e aqui mármore e granito em vista. Certo? Bastante coisa, gente. Bastante, né? Bastante informação. Muita coisa, prof. Bastante, né, Layara? Ui! Assustou a Eduarda, né, Eduarda? Então, esse aí, olha, essas coisas eu resumo tudo ali nesse material, entendeu? Um monte de informação que, na verdade, está tudo espalhado nos projetos arquitetônicos, né? Então, a prof buscou tudo, botou tudo lá para ficar numa sequência. Então, é aquele apontamento de cabeceira de vocês. Bah, como é que faz isso? Aí vai lá, tá ali anotado. Ai, como é que faz a cota? Ah, vai ali, tá. Ai, como é que faz o quadro? Tá ali anotado, a prof resumiu, né? Ai, vou usar que linha? Ai, o beiral aqui, vou mostrar que jeito. Então, a prof agremiou tudo ali nesse material e deixa para vocês de memória, né, Maria? Para usar lá nos projetos de vocês, né? Aham, prof. Esse é de matar, né, Maria? Ui! Esse é bem detalhista. E é bastante coisa mesmo, né? Mas é que eu falei para vocês, essa é a promessa, né? Para ficar guardadinho ali com vocês, para vocês quando precisarem usar, tá? Bom, aí eu vou mostrar para vocês, então, a tarefa dessa semana, tá? Que vai usar essas informações que a prof mostrou aqui para construção. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. A tarefa, vocês vão construir uma planta baixa. Na verdade, vocês vão copiar essa planta baixa aqui que a prof está apresentando para vocês, que já vai dar uma noção bem boa do projeto, tá? Então, assim, vou aumentar um pouquinho para a gente olhar melhor, tá? Então, aqui, ó, essa aqui é a nossa planta baixa, os meninos chamam assim, essa planta baixa daquele projeto Minha Casa Minha Vida. É mais ou menos isso, né? Mas até que as dimensões são bem boas dessa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Então, olha a minha casa, o que tem? Ela tem uma sala de estar, tá? Ela tem uma área de 13,11 metros quadrados. Ela tem 2 janelas. Ela é muito bem ventilada, muito bem iluminada, tá? Não haveria necessidade de tanta janela assim, mas é uma opção de projeto. Aí eu tenho aqui a minha cozinha.
tá? Ela também tem uma janela do tipo J1, ó, vocês vão olhar aqui as dimensões, olha, 1,60 por 1,10, 1,60 de largura, por 1,10 de altura, por 1 metro de peitoril, tá? E elas estão situadas no meio do vão, significa que, ó, nesse vão que tem 3 metros, essa janela de 1,60 está posicionada aqui no meio, tá? A sala, a mesma coisa, ó, essa janela aqui está posicionada nessa medida de 4,30, tá vendo 4,30 aqui? Então, essa janela de 1,60 está disposta aqui. Mas eu tenho também essa outra medida aqui, que na verdade, ela está no centro do vão desta paredezinha aqui, ó. Não é no centro do vão dessa parede como um todo, porque eu tenho a porta aqui, né? Então, coloquei essa janela do tipo 1 também aqui. Outra informação que eu tenho, né? Tem a porta de saída, eu fiz P1 com 0,80 por 2,10 e P2 com 0,70 por 2,10, tá? Então, eu usei todas as portas da minha construção, eu usei de 80. Muito bom, ó. P1 está no quarto, P1 está na saída da cozinha, na entrada entre cozinha, né? Na ligação entre cozinha e sala, na entrada da casa. Eu só usei P2, que é uma porta um pouquinho mais estreita, mas não tão estreita como normalmente pode ser usada, porta de 60, que normalmente é usada para os banheiros, né? Eu usei P2 só aqui, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui? Essas informações aqui, queridos, eu não preciso colocar nesse meu projeto, tá? Eu vou fazer o desenho apenas, tá? E eu vou mostrar para vocês a legenda que nós vamos usar. Qual é a escala que nós vamos fazer esse desenho, né? Então, nós vamos centralizar esse projeto e eu posso desenhar esse projeto na escala de 1 para 50 ou 1 para 100, tá? Ou 1 para 50 ou 1 para 100, que são as escalas que a gente usa normalmente para projeto arquitetônico, tá bem? Bom, aí, o que nós vamos ter que fazer, né? Nós vamos ter que fazer os limites, né, da minha casa, com os meus lados 2B. Percebam que, olha, a minha casa, ela tem as medidas das paredes 25, né? Então, tijolos inteiros, que a gente chama. Aqui para dentro da varanda, eu fiz a mesma espessura que as paredes internas. Então, eu considerei que essa é uma parede interna em relação à varanda da casa. Então, essa aqui é mais fininha, ó. Estão vendo? Paredes internas com 15. O que me indica, então, que essa casa foi construída com tijolos maciços, onde nas paredes externas eu usei a sua maior dimensão, né, que é 25, para fazer as paredes, e as paredes internas em meio tijolo, que a gente chama, né, que é a segunda medida desse tijolo, tá? Então, ó, aqui é mais fininho, aqui é mais fininho, aqui é mais fininho, tudo é mais fininho, né? Exceto os contornos da minha casa. E para varanda, aliás, para garagem também eu usei 15 centímetros de espessura de parede, né? Eu usei as mesmas dimensões que eu usei para as paredes internas, tá? Bom, aí a gente tem aqui, ó, todos os contornos desenhados, o beiral, estão vendo? Tracejado, então o beiral tem meio metro, tá aqui marcadinho, meio metro de largura, tá? Tracejado. Então, eu tenho as janelas todas, eu marquei, identifiquei as janelas aqui como J1, J2, e depois nós vamos fazer um quadro de aberturas, que vão ter essas informações aqui, tá? Então, por enquanto, nesse desenho eu não quero que apareçam essas informações, tá? Vai aparecer a escala, que vai estar lá na legenda, que eu vou fazer um único desenho só da planta baixa nesta minha prancha, tá? E aí, vamos dar uma olhada aqui, ó, nas linhas de cota, né, ó, linha fininha, feita com lápis 2H, e aí eu tenho uma linha de cota com as medidas intermediárias e uma linha de cota com a medida total, tá? A mesma coisa aqui nesse outro lado, ó, medidas de cotas numa linha, todas as medidas, né, em separado, e uma medida de cota total aqui, ó. Então, percebam, ó, eu tenho aqui, ó, 0,15 dessa medidinha de largura dessa parede, 2,65 da largura da minha garagem, 0,25 da espessura aqui da minha parede, 3,60 deste meu vão, deste meu quarto, 0,15 desta espessura dessa parede, 3,15 aqui na frente dessa minha varanda, mais 25 do meu
pilar. Então, perfazendo 10 metros e 20, certo? Aí, vamos lá para as medidas de comprimento, ó. 25 do meu pilar, 1,80 de varanda, 25 de parede, 4,30 de sala, 0,15 de parede, 3 metros de cozinha e 0,25, tá? Perfazendo totais 10 metros, tá? E aqui a garagem... Oi? Desculpa interromper, prof. A escala 1 para 100 pode ser? Pode. Só não dá para ser quebrada, tá, Maria? Não dá para ser nem 75, nem 80, ou é 1 para 100 ou é 1 para 50. Por quê? Porque a planta baixa é o desenho que vai para a obra, tá? E vocês lembram que eu falei para vocês que medidas quebradas, de escalas quebradas nesse momento, não funcionam porque vai lá para o canteiro de obra com o pedreiro. Então, é ou 1 para 50 ou 1 para 100. Combinado? Só um, Combinado. Tá? Então, beleza. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui de importante? Então, olha, os limites das paredes, vocês vão fazer todos com lápis 2B. Aqui, ó, onde eu tenho as janelas, as soleiras das janelas, e aonde eu tenho a esquadria, 2H. Essa espessurinha aqui da esquadria, 3 centímetros reais, que vocês vão ter que transformar aí na escala que vocês fizerem, né? Aí, ó, 0,15, olha, as paredinhas todas. Aqui, ó, estão vendo que o tipinho da janela do banheiro, ela é diferente? Ela não é uma janela como a J1, ó. A J2 é aquele tracejadinho, é aquele modelinho Maxinar, tá? Outra coisa. Prof, só para confirmar que as legendas não é para escrever, né? A do lado. Eu vou mostrar a legenda na sequência aqui, ó, quer ver? Nesse desenho, eu vou mostrar qual é a legenda que nós vamos ter que fazer. Ó, deixa eu mostrar. Ó, eu vou fazer uma legenda maior zona. Olha aqui, ó, tá na sequência aqui. Olha o tamanhão que ele tem, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui. É verdade. Né? Então, essa legenda, esse selo é novo. Então, ele vai ter, olha que tamanho que ele vai ter, Maria. Presta atenção, queridos. Ó, ele vai ter 16 de altura, nessa parte onde eu tenho a minha empresa, mais 8 na obra levantamento, mais 12 para o local e mais 12 para o projeto. Sendo que, nessa parte aqui, que eu divido em 3 pedacinhos, cada pedacinho tem 8 milímetros de altura aqui, ó. 8, 8 e 8. Tá? Então, ó, 16 com mais 8, 24, com mais 12, 36, com mais 12, 48. Então, significa que o nosso selo vai ter o dobro, a nossa legenda vai ter o dobro da legenda que nós tínhamos usado antigamente, que era de 24 milímetros, vocês lembram? Então, essa legenda nossa vai ter 48, sim. Ó. 16, tá anotando aí, Maria? Eu anotei ele novo. Ó, 16, 8, 12 e 12. E aqui, esses aqui, 8, 8 e 8. Marcaram aí direitinho? Ó, e a largura? A largura, gente, não muda. O selo ou a legenda, ela tem 178 milímetros, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, 78 aqui, 60 aqui, não, 68 não dá, desculpa, 58, não, 60, 58, 40 e 20, 60, acho que é isso, 60 mais 58, mais 40 e mais 20, se eu não me engano são essas as medidas, fazem 178, somou aí, Maria, dá isso? 60, 58, 40 e 20? 60, 58, o que mais, prof? 40 e 20. Dá 178? Isso, 178. Isso. Então, ó, o que nós vamos fazer, ó? Na nossa empresa, a gente vai colocar lá Universidade Federal de Santa Catarina, tudo em caixa alta e tortinho, né? UFSC. Campus de Curitibanos. Essa é a nossa empresa.
A obra barra levantamento, vocês têm que pôr a palavra obra barra levantamento. Aí vocês vão colocar aqui na frente, residência unifamiliar. Anotou, Maria? Todo mundo está anotando? Aham, anotei, prof. Tá. O local, vocês vão colocar a palavra local e na frente vocês podem colocar Curitibanos, que é a obra de vocês vai estar em Curitibanos, tá? O projeto, vocês vão colocar a palavra projeto e vão colocar projeto, 2 pontos, arquitetônico. Tá bem? O proprietário, vocês vão colocar a palavra proprietário e aí vocês vão colocar um nome fictício, né? Seu João da Cruz, né? É o dono do projeto. O desenho, vocês vão colocar desenho, 2 pontos, aí vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Então, se fosse eu, seria Mônica A.A. Santos, certo? A área, vou ensinar vocês a calcularem, que é a área total construída. A data, vocês vão colocar data, 2 pontos, aí digamos que vocês vão fazer no dia 13. Então, 13/08/21. A escala, ou vai ser 1/50, ou vai ser 1/100. E a folha, vocês vão colocar 1/2. Por quê? Porque nós vamos fazer todo o projeto em 2 folhas. Tá bem? Todas as nossas coisas nós vamos fazer em 2 folhas. Tá? A folha, então, é 1/2, isso? Isso. Essa prancha é a prancha 1 de 2 que fazem o projeto completo. Tá bem? Certo. Tudo entendido? A única coisa mesmo que eu queria saber é se aquele, eu não entendi que tu falou, se é pra gente colocar na folha, a janela, os nomes. Não. Vocês vão colocar aqui, ó, essas informações aqui que tem do ladinho, vocês vão usar para fazer o desenho, né? Mas isso aqui não precisa estar presente na folha, não, tá? Essas informações não precisam. Sim, eu quero a planta baixa, tá bem? Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Olha, eu preciso que todas as medidas apareçam no projeto, tá? Por quê? Porque é no ladinho, né? Tem que estar tudo conforme está aqui, ó. Então, assim, vocês vejam que eu não coloco a linha aqui de chamada grudado na construção e nem numeral, tá? Eu coloquei mais longinho aqui, ó. Eu podia ter posto um pouquinho mais para cá, mas eu não pus, ó. Tá vendo, ó? Ela fica longinha. Então, se eu não tivesse o beiral, eu ia afastar aqui 1 milímetro, 2 milímetros da construção e fazer a linha de chamada como está aqui. Essa linha de chamada aqui, para eu colocar as cotas, ela é feita com 2H, que é aquela linha mais fininha, tá? E vocês estão vendo que eu coloquei um pontinho na união das 2 linhas aqui, ó. Eu posso usar um pontinho, eu posso fazer um tracinho, tá? Estão vendo? E eu coloco a linha com as cotas intermediárias, as medidas intermediárias e a medida total. Estão vendo? Qual é a distância aqui? Eu posso fazer uma distância de 0,5 centímetro em relação aqui ao beiral e mais meio aqui. Ou eu posso fazer um pouquinho mais distante. Qual é a regra dessa medida, né? Ela não vai entrar com relação à escala, mas é uma medida que vai me permitir colocar a anotação das medidas aqui, dos tamanhos, tá? Então, se eu tiver que fazer um pouquinho mais distante, em vez de 0,5 centímetro, eu tiver que fazer um 0,7, né? 0,7 centímetros, ou até 1 centímetro aqui para eu poder escrever direitinho, não tem problema, tá? Mas ela não deve encostar aqui. Outra coisa que tem que aparecer é o corte. Olha aqui, ó, eu tenho um corte aqui, que passa aqui, e eu chamei de corte AB. Então, vocês vão fazer grossinho aqui, eu fiz tudo grosso, só para chamar atenção, mas aqui é grossinho, e depois vocês vão fazer traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, quando sair fora da construção, grossinho, e essa linhazinha que tem aqui, eu posso fazer como se fosse uma setinha, indicando o quê? Que é essa parte de fundo que eu vou enxergar no meu corte. Então, eu chamei de corte AB. Aí eu tenho um outro corte para representar, que é esse corte longitudinal, ó. O C, aí ele vem, ó. CD. Estão vendo?
Então, significa, essa flechinha aqui, eu não fiz flecha, tá? Mas essa indicação aqui, eu posso fazer até uma flechinha, significa que essa parte que ficou para trás vai cair fora, e o que eu vou enxergar no meu corte é o que eu estiver enxergando a partir do corte que eu fiz aqui. Então, por isso que eu enxergo o pilar, essa porta aqui, a janela ao fundo, essa outra porta, né? Essa outra janela ao fundo e essa outra porta da cozinha. E no corte transversal, ó, eu enxergo o fundo da garagem, enxergo a minha porta da garagem, aí eu vejo aqui a janela do banheiro, o meu box, venho aqui, passo no meio da minha porta do banheiro, enxergo a circulação com a porta do quarto lá no fundo, passo por aqui, enxergo essa paredezinha da circulação, enxergo a porta da cozinha lá, venho aqui e passo aqui do ladinho aqui da minha janela da sala, tá? Que é exatamente o que vocês têm de corte lá no material que eu mostrei agora para vocês. Ó, a outra coisa que eu preciso identificar, as alturas, olha. Então, em planta, a garagem está a ponto 15, aí o restante da casa está todo a ponto 20, mas dentro do box, no banheiro, olha, eu pus o ponto 20, que é essa parte de piso aqui, e dentro do box, ponto 15, tá? O que significa que existe um degrauzinho, né, para dentro do meu banheiro, dentro do box, de 5 centímetros, tá? Que é o que normalmente é, tá? Não precisam colocar para a prof né, nem pia, nem fogão, nem geladeira, nem pia, nem vaso, só o limite aqui do box, tá? Que está com 80 centímetros aqui de largura, tá? Aliás, de largura. Mas esse quadriculado aqui, vocês vão usar, por exemplo, vocês vão fazer uma medida de um piso normal. Ah, vou usar um piso de 40 por 40. 40 por 40 centímetros, né? Então, vocês pegam essa medida de 40 por 40, traduzem na escala que vocês vão fazer, e aí eu faço esse quadriculado aqui, tá? Esses detalhes todos vocês podem fazer com aquele 2H, que é o mais levinho, tá? A única coisa é que com 2B, vocês vão fazer os limites da minha construção, tá? As paredes aqui, janela, as demais coisas, todas faço com 2H, tá? As escritas das medidas aqui, das cotas, vocês podem fazer com o HB, tá? O HB. Tudo que for escrito, vocês podem usar o HB, né? Por exemplo, 4,65, a palavra garagem, essa altura aqui, tudo que tiver escrita, vocês podem usar o HB, que é o que a gente usa para fazer legenda, que é o que a gente usa para fazer as margens, né? Que é o que usa para a gente escrever, tá bem? Então, combinadíssimos? Entenderam direitinho? Combinado, prof. Cadê a Layara? Entendeu, filha? Eduarda? Entender muito forte, professora, mas com assistindo a aula de novo, vai. Eduarda é bastante coisa, né, filha? E o Henrique? Aquela coisinha vermelha ali no banheiro. Não precisa. Oi? Oi, filho? Tem uma coisinha vermelha no banheiro ali. Uma coisinha. Não sei se é o chuveiro. Ah, o chuveiro do banheiro, com certeza. É o chuveiro? Não precisa fazer, não precisa colocar, Henrique, não precisa, tá? Não precisa. Você vai usar só aqui, ó. Tudo você vai fazer com lápis preto, tá? E você pode só fazer o limite aqui do meu box, tá? O limite do box eu preciso. Mas o chuveirinho, a pia, o vaso, a pia lá da cozinha, né? O fogão, a geladeira não precisa colocar, não. Tá bem? Isso vocês não precisam. E a identificação das janelas e das portas, vocês também façam a lápis, tá? Com o HB. Não precisa pôr colorido, não, tá? Eu só coloquei colorido para chamar um pouco a atenção, para ficar, porque senão fica tudo muito misturado. Fica muito, muito difícil de vocês enxergarem, tá? Mas aí é assim. Entenderam certinho? Sim. Olha, é gostoso de fazer que tá louco, viu? É uma delícia. Assim, dá trabalho? Dá. Mas é muito gostoso. Depois que vocês veem tudo ele desenhado, o pessoal de terça, eu já recebi material de terça-feira do pessoal de terça que fizeram, né? E assim, é gostoso de fazer. Então, assim, esse aqui, vocês fazem, a prof usa como cópia, é mais detalhe,
para prestar atenção, com certeza, Fernando. Mas, assim, é a cereja do bolo, como eu chamo, né? O projeto arquitetônico é o motivo pelo qual nós estamos aqui, né? E aí, a casa tem um monte. Ah, você quer passar até quarta, Daniel? Por que vocês têm muita prova? É? Será? Assim, ó, quarta é complicada. Quarta é complicado, Daniel. Sabe por quê? Por causa do pessoal de terça, né? Porque daí vai dar confusão na questão da entrega do material do povo de terça. Bom, tá, eu mudo lá, tá bem? Então, assim, especialmente, mas os demais não, tá? Os demais coisas eu vou fazer para segunda mesmo, tá bem? Então, excepcionalmente, a planta baixa, mas aí eu vou mudar lá o critério lá da entrega da tarefa, tá? Então, assim, excepcionalmente, essa planta baixa, que é a primeira que vocês vão fazer, tá? Então, vocês podem me entregar até a quarta-feira, tá? Até a quarta-feira. E aí, assim, aí eu vou colocar lá o mesmo critério da segunda, até as 23 horas e 59 minutos. Mas, assim, mas na quarta-feira nós já vamos ter a tarefa da outra semana. Então, precisa tomar cuidado para não misturar as estações, tá? Então, a planta baixa, então, excepcionalmente, eu vou deixar vocês todos, tanto o pessoal de terça quanto vocês, então, entregam para mim até a quarta-feira, às 23 horas e 59 minutos, tá? E eu vou mudar. Mas os outros, não sempre na segunda, tá bem? Combinados, então? Combinado, prof. Se vocês tiverem dúvida, vocês chamem, tá? Então, na verdade, assim, é uma cópia, mas é uma cópia bastante elaborada. Então, vocês têm que olhar com bastante critério, com bastante cuidado, né? Para não deixar nenhuma informação de fora, tá? E observem a legenda é diferente, ela é maior, ela tem mais informação, tá? Então, assim, vou mudar o critério lá para a planta baixa, que é o primeiro projeto. Os demais nós vamos continuar com as mesmas datas. E não esqueçam, isso, exatamente. Eu estou terminando de corrigir as provas, terminei ontem de corrigir os exercícios de vocês todos, né? Por que, Eduarda? Não, fique tranquila, vai dar tudo certo. Então, assim, eu terminei de corrigir ontem os exercícios de vocês, daí eu conferi com a Natália, porque a gente olha, porque a gente tem que medir os ângulos de tudo e tal, então, para a gente não... para eu não ser injusta, né? E aí a gente define os critérios todos que ficam escritos lá na tabela para vocês, né? E aí a prova daí vai também, tá? Eu vou lançar as notas da prova, e daí vocês, em cada um de vocês, vai ter lá indicadinho assim, né? O que foi que errou, né? Então, por exemplo, questão 1, errou questão 2, né? Questão 3, né? Então, a prof, sempre o que vocês erraram, a prof coloca ali anotadinho para vocês. Vocês passem o cursor, que daí tem em cima da nota, tem a soma das notas nos exercícios, e tem lá o comentário daquilo que foi errado. E se não tiver nada, com certeza tirou 10, né? Então, não tem nada o que dizer, né? Prof, em observações? Não, nos comentários? Nos comentários, quando você passa o cursor, por isso que as minhas notas vão numa planilha de Excel. Você passa tá, não, você não vai lançar ali no Moodle, ali, é onde eu coloco. Não, eu coloco em cima da planilha, né? Então, assim, a planilha tem todos os critérios lá, aquelas coisas de nota. Daí, na prova, Maria, quando você passar em cima da sua nota, você vai conseguir enxergar o somatório dos exercícios da prova, entendeu? Um mais, entende? Vai somar tudo, vai ter o somatório, e se você errou alguma coisa no comentário, vai estar ali uma coisinha, fica uma coisinha vermelhinha, né, do ladinho, aí você passa ali o cursor, então ele abre o comentário para você, daí vai estar escrito lá o que você errou, se você errou alguma coisa, tá? Então, entendi. Cheio das histórias, viu, Maria? Entendi, prof. A professora vai me mandar o e-mail, né, avisando que a professora lançou.
Sim, manda um e-mail para vocês. Ó, tá lá, vai lá olhar. É assim que a prof faz, tá bom? Então tá, prof. Obrigadão. Então tá. Então fiquem sossegados, fiquem tranquilos, trabalhem bastante nesse projeto arquitetônico. Vocês vão ter dúvida? Vão, tá? Vai sim, viu, Laera? Vai ter dúvida, vai apagar, voltar. Então, mas é muito bom. É o primeiro projeto de vocês. E depois, a partir desse, projetar outras coisas é muito melhor, tá? Combinado? Então, Combinado, prof. se vocês não têm mais dúvida, né, Maria? Todo mundo certinho aí? Henrique, tranquilo aí, filho? Professora, Fala, Daniel. a minha borracha ela acaba rasgando a folha e eu comprei a mais mole que tinha, assim. A senhora tem alguma que indique? Ai, minha Nossa Senhora, mas por que tá rasgando? Então, acho que você tá pondo muita força. Escute, não aperte muito o lápis na folha, né? E quando você passar a borracha, passe a borracha, mas não passe com muita força, né? E Henrique, tem que tomar cuidado. Então, assim, Daniel, acho que você está colocando muita força no traçado, ele marca a folha, e daí você está pondo muita força na borracha. Então, procura apagar com mais. Quer ver? Olha, não é o ideal, tá? Não é o ideal. Você conhece aquele lápis borracha? Sabe um lápis amarelinho que tem uma pontinha de borracha? Se não for muita coisa, aquele lápis borracha, se você apagar de levinho, em cima do traçado mesmo de lápis, ele apaga. Mas tem que ser de levinho. Experimenta comprar aquele, sabe aquele, é um amarelinho que tem uma borrachinha dentro, né? É lápis borracha que eles chamam. Mas tem que passar de leve. Se você passar com muita força, Ah, e a Eduarda que tem aquelas folhas fininhas, né? Aquelas folhas de 75 gramas. Nossa, aquilo é triste. Mas, Daniel, experimenta, né? Experimenta passar o lápis borracha, né? Porque daí a borracha a gente aperta, né? Então, aí você passa o lápis borracha, afina ele e passa. Tenta, tá bom? Isso, é um tubinho. Mas ele é um lápis mesmo. Eu não tô com o meu aqui. Ele é um lápis mesmo. Escreve para mim que eu tiro fotografia e mando no WhatsApp, entendeu? Daí você vê o que é o tal do lápis borracha. Mas se você for na papelaria, como é que é o nome? Você tá aqui em Curitibano, Daniel? Não, eu tô em Bombinhas. Ah, mas Bombinhas tem. Vá numa papelaria dessa e diga assim, ó, eu quero lápis borracha, entendeu? Eles vão te dar, é um lápis amarelo, né? E ele tem uma borrachinha durinha dentro. Você aponta que nem se você fosse apontar lápis normal, tá? E aí não deixa ela muito fininha, que senão ela quebra. Deixa ela mais grossinha, e aí você passa no traçado, aí ele apaga, mas não pode impor muita força, entendeu? Senão ele rasga pior do que a borracha, tá bom? Tenta lá. Legal, vou ver isso aí. Obrigado. Experimenta. E o lápis borracha tira até tinta se a gente precisar, né? O lápis borracha, se você passar caneta em cima dele assim, ele é melhor do que aquele negócio que a gente tem corretivo. Aquilo é uma coisa horrível. Então, o lápis borracha apaga até caneta. Mas experimenta o lápis borracha, né? Tá bom? É uma doideira mesmo. Exatamente. Mas vá devagarinho que você consegue fazer. E agora vai ter mais tempo, vai dar certo. Tá bem? Tranquilo, queridos? Então, feitas as devidas recomendações, as devidas explicações, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês escrevam para a prof, escrevam para a Natália, e a gente vai organizando as coisas, tá bem? Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Olha, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem muito, a prof já está vacinada, tomara que vocês se vacinem logo, tá? Para, se Deus quiser, a gente voltar na aula presencial, tá bom? Que a gente vai começar a discutir essas questões agora, tá certo? Boa semana para vocês. Se cuide. Ai, que coisa boa, Daniel, vai se vacinar amanhã, coisa boa. Então, eu já tô vacinada também, tá bem? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus.